Até o final deste ano, nosso fim será absoluto. O colapso será brutal e inevitável. O grande plano de invasão do Kremlin está desmoronando, abalado por vídeos de confissão que vazam das sombras todos os dias. Mesmo que o alto escalão militar de Putin tente ocultar a podridão profunda de suas táticas, a confissão avassaladora de um blogueiro russo revela as engrenagens despedaçadas desta guerra. E, na verdade, essa revelação sombria é apenas a ponta de um iceberg mortal. O que realmente gela o sangue nas veias são as imagens gravadas em segredo, na penumbra de um carro trancado, a meras 7 horas de voo de Moscou. Nestas imagens, a verdade nua e crua surge. O que o Kremlin coroa como vitória é, na realidade, um protocolo de aniquilação suicida. Vocês testemunharão a revolta silenciosa de soldados russos rejeitando o banho de sangue, erguendo-se em desafio contra as correntes de Putin. O destino aterrorizante que aguarda os 422 mil novos recrutas russos vai deixar todos vocês sem fôlego. Os comandantes de alta patente podem cuspir mentiras, afirmando que controlam um tabuleiro de xadrez, mas a realidade sufocante dentro daquele carro grita para o mundo que o império já ruiu por dentro. É apenas uma contagem regressiva impiedosa até a sua queda definitiva. O homem com as mãos trêmulas no volante é um soldado de carne e osso. Eu assinei o contrato com as Forças Armadas Russas no dia 6 de fevereiro de 2026. Esmagado pela tortura psicológica e ameaças físicas de um tenente-coronel e de um major fui forçado a assinar minha própria sentença de morte. Fomos alvos de uma brutalidade implacável. Pressão física, humilhação esmagadora e promessas de execução. Somos apenas recrutas comuns. Nos recusamos a lutar amarrados por essas correntes contratuais. O que estampa o seu rosto pálido não é um simples medo mortal, mas o desespero paralisante de uma presa triturada de forma implacável pelas engrenagens do sistema. Ele grava o próprio rosto no escuro, pois sabe exatamente a escuridão que está prestes a devorá-lo. Porém, o detalhe mais assustador deste enigma não são as meras palavras deste soldado. A dura realidade dentro do Regimento de Engenharia 65 prova que o plano mestre do Kremlin foi reduzido a cinzas e jogado no lixo. O rosto assombrado que vocês encaram na tela pertence a um soldado do Regimento de Engenharia 65 em Khabarovsk. Ele oculta o seu nome como um fantasma, mas o terror pulsando em sua aura é inegável. Diante das lentes, ele grava um vídeo de pré-recusa, um testamento vivo de sua resistência militar. Deixe-me traduzir o peso estratégico dessa tática desesperada para os olhos atônitos do mundo inteiro. Uma nova e sombria tendência está se espalhando como veneno pelas trincheiras do exército russo. Soldados adotando a pré-recusa estão documentando a própria existência, gritando que estão vivos e se recusam a marchar para o abate. Antes de serem arrastados para a frente de batalha, com assinaturas friamente forjadas por seus próprios comandantes. As palavras deste soldado cortam como uma lâmina. Se surgir um contrato com a minha assinatura, é completamente falso. Ou foi assinado sob ameaça armada. Sinta o peso do horror absoluto cravado nesta única frase. A traição às fileiras chegou a um nível tão abismal que ele não confia na própria facção nem em seu comandante, sendo forçado a registrar um testamento digital. Mais uma vez, segundo os relatos aterrorizantes do soldado, ele é forçado a assistir vídeos de execução de soldados que foram sumariamente eliminados. Uma arma é disparada a centímetros de sua cabeça. A mensagem macabra ecoa: assine agora ou morra aqui. A monstruosidade descrita nesta gravação está a anos-luz de ser uma simples disciplina marcial. Isso se assemelha às táticas de tortura psicológica de uma máfia clandestina, camufladas sob o manto da ordem militar. Durante meses a fio, o Ministério da Defesa russo vem alimentando o mundo com um conto de fadas ilusório. A lenda fantasiosa de que 30 mil voluntários devotos marcham para suas fileiras todos os meses. Mas se o exército transborda de tal lealdade heróica,
Por que um engenheiro em Khabarovsk está com uma arma apontada para a cabeça para assinar um papel? Por que as cartas oficiais de recusa Barra estão sendo devoradas pelas sombras sem deixar rastros? A verdade oculta é chocantemente simples. Porque os gloriosos voluntários não existem mais. A fonte de força vital da Rússia secou completamente. As fábulas patrióticas perderam o seu encantamento. Apenas no ano de 2025, o fluxo de recrutamento militar afundou 6%. E essa estatística é apenas maquiagem oficial. O verdadeiro abismo da queda é, sem dúvida, de proporções muito mais devastadoras. O combatente neste vídeo sombrio é apenas um entre milhares de fantasmas silenciados dentro das garras da unidade 54.626. Milhares de almas como a dele estão sendo arrastadas para os campos de batalha do leste da Ucrânia. Tudo isso sem que suas famílias sequer saibam a verdade. Na verdade, essa tragédia expõe o desespero sombrio e absoluto das mães e esposas que aguardam os soldados russos. E toda a dor e a revolta que elas carregam no peito estão cravadas nas imagens impactantes deste vídeo. Elas erguem suas vozes diretamente das sombras. Barra da 14ª Divisão de Mísseis em Yoshka-Ola. O som de uma língua estrangeira ecoa pesadamente no ar. As vozes continuam a soar em desespero. Mas não se engane, o verdadeiro nome dessa engrenagem não é serviço militar obrigatório. O verdadeiro nome desse massacre implacável é tráfico humano patrocinado pelo próprio Estado. E esse detalhe muda as regras do jogo no campo de batalha. Porque um homem jogado à força na linha de frente não tem motivos para lutar. Esse homem apenas tenta sobreviver ao inferno em que foi jogado, ou foge desesperadamente na primeira chance que o destino lhe der. E é exatamente neste ponto crucial de nossa análise tática que precisamos olhar para o abismo gigante por trás dessa coerção. Soldados estão sendo arrastados para as garras da morte. Marchando contra sua própria vontade? Mas enquanto o sangue mancha a terra lamacenta, qual é a verdadeira situação da intocável elite nacionalista em Moscou? É aqui que Goleman entra em cena. E acredite, ele está longe de ser um mero dissidente fazendo barulho. Ele é um blogueiro da linha de frente. Uma figura ferozmente nacionalista que defende o imperialismo russo com unhas e dentes. Mas no último vídeo que gravou de dentro de seu carro blindado, as palavras que saem de sua boca estão bem longe de qualquer vitória. Ele fala sobre a mais pura e devastadora vergonha. E essa sentença pesada vem logo da base de apoiadores mais leal a Putin. As confissões amargas de Goleman revelam a dura realidade nua e crua. O colapso absoluto da economia e da estrutura de logística russa. As reservas de guerra foram drenadas até a última gota. Os cofres estão vazios. Ele suspira pesadamente e declara: vamos parar por um segundo e tentar refletir sobre essa completa loucura. A maior potência nuclear do planeta, um império que sempre ostentou seus mísseis supersônicos, não consegue sequer comprar roupas íntimas para as suas próprias tropas. Isso não é apenas uma pequena falha de logística no sistema. Esta é a declaração oficial de um colapso sistêmico catastrófico. Goleman não para por aí. Ele esfria nosso sangue ao jogar a cruel realidade das ruas brilhantes de Moscou bem na nossa cara. 500 restaurantes fecharam as portas na capital luxuosa. O brilho do império está se apagando. Impérios comerciais estão afundando como pedras. Devorados pela maré do colapso econômico. Os magnatas intocáveis que costumavam inundar o exército com combustível agora desapareceram nas sombras e se recusam a atender qualquer chamado, porque as fontes de riqueza secaram e não há mais fortunas para sacrificar. E a previsão sinistra de Goleman ecoa com uma clareza brutal. Até o final deste ano, estaremos reduzidos a meras cinzas. Nossa queda será formidável e sem volta. Como podemos testemunhar com os próprios olhos, o guerreiro em Khabarovsk ruge com todas as forças que não assinará sua própria sentença de morte. Enquanto isso, o nacionalista fanático no conforto de Moscou se revolta.
porque seus homens marcham sem sequer possuir roupas de baixo. Essas duas gravações chocantes formam o verdadeiro retrato macabro das Forças Armadas Russas no ano de 2026. As máquinas de ilusão do Kremlin podem até tentar cegar você, tocando hinos de glória e encenando marchas de falsas vitórias. Mas a realidade manchada de terra e sangue no campo de batalha é feita de roupas em farrapos e pactos sombrios assinados sob a lâmina do medo. Agora, como estrategistas, vamos unir as peças desse quebra-cabeça mortal. De um lado, almas relutantes arrastadas sem piedade para o moedor de carne da linha de frente. Do outro, um sistema de abastecimento apodrecido e falido, incapaz de fornecer até mesmo a dignidade básica. O que acontece quando essas duas maldições se chocam no campo? A única conclusão lógica e estratégica possível é que ajoelhar e se render se torna sua única chance de ver a luz do amanhã. Nós avisamos que essa humilhação se revelaria de forma cristalina no exato momento em que os soldados russos se rendessem ao alto-falante fantasmagórico de um drone. E esse momento fatídico finalmente chegou para mudar o rumo da guerra. A prova incontestável desse declínio foi gravada pela lente fria de um vigia metálico, pairando silenciosamente pelos céus de chumbo da Ucrânia. O palco dessa rendição histórica são as terras devastadas de Kindrativka, nas profundezas perigosas da região de Sumy. O pássaro de aço ucraniano pertencente à brigada mecanizada domina os céus como um deus da guerra, enquanto lá embaixo, um esquadrão de soldados russos aguarda o julgamento final. Pela lógica sanguinária da guerra, eles deveriam erguer suas armas e atirar até o fim. Mas o espírito de luta deles já havia sido completamente esmagado. Uma voz mecânica e imponente ecoa dos céus como um trovão. Rendam-se! Os operadores táticos ucranianos, cujos temidos codinomes são Homem da Montanha e Cirurgião, emitem sua ordem suprema diretamente das nuvens. E aqueles soldados que faziam parte de uma suposta superpotência intocável abaixam as cabeças e obedecem cegamente a uma máquina que, à primeira vista, não passa de um simples brinquedo voador. O peso do desespero esmaga suas almas. 2 soldados russos erguem as mãos para o céu inclemente. Com vozes trêmulas, eles convencem outros 3 companheiros. A morte certa simplesmente não é uma opção aceitável. Uma cena tão melancólica e devastadora que ficará cravada para sempre nos anais sombrios da guerra moderna. Um exército blindado e colossal, com tanques e aviões de combate, curvando-se diante de um mero pedaço de plástico com hélices. Tudo isso porque foram arrastados pelo implacável destino, forçados a assinar um contrato de sangue naquele carro em Khabarovsk. Sem terem sequer meias secas para enfrentar o frio cortante, a vontade de lutar desses homens foi completamente aniquilada. A lealdade foi pulverizada até virar poeira. A esperança? Totalmente devorada pelo vazio do campo de batalha. Esta é a verdadeira e aterrorizante face dos 422 mil novos recrutas contratados pelo Império. Lembrem-se da absoluta arrogância do Kremlin. Eles juraram que até o final de 2025 formariam essa legião em apenas um ano. Nos pergaminhos e mapas dos generais, parece ser uma força capaz de esmagar continentes, mas na dura realidade do solo, não passam de fantasmas famintos e desmoralizados, implorando por piedade a uma voz mecânica que ecoa do céu. O grande líder no Kremlin consegue enxergar este abismo? Ou será que ele governa um reino de ilusões, isolado na ponta de sua longa e luxuosa mesa imperial, cego pelas vitórias fantasiosas, pintadas com o sangue de seus próprios homens por comandantes desesperados para agradá-lo? A verdadeira revelação repousa nas palavras gélidas do líder ucraniano Zelensky, em seu último pronunciamento estratégico. Diante das câmeras francesas, ele expôs uma equação matemática tão brutal que faria o sangue de qualquer um congelar. Para dominar cada centímetro da região de Donbass, a máquina de guerra russa precisará moer por mais 2 longos anos. Mas o relógio não é o verdadeiro inimigo aqui. O verdadeiro preço dessa conquista é pago em carne e osso. Para alcançar esse objetivo manchado de sangue,
Mais 800 mil almas russas terão que ser atiradas nas presas da morte. 800 mil soldados. Não é apenas um número. Fechem os olhos e tentem dimensionar a imensidão desse oceano de cadáveres. É o equivalente a varrer do mapa, em um piscar de olhos, a população inteira de cidades colossais como Amsterdã, Valência ou Seattle. Todo esse sacrifício inimaginável apenas para reinar sobre as cinzas e escombros de algumas vilas amaldiçoadas em Donbass. O triturador de vidas russo consome impiedosamente entre 20 mil e 30 mil de seus próprios combatentes a cada mês. Relatórios classificados da inteligência britânica revelam uma taxa de abate astronômica. Em certas frentes, o derramamento de sangue russo é 25 vezes maior que o de seus inimigos. Isso já não pode mais ser chamado de guerra. É um caso explícito de aniquilação militar em escala industrial. O líder da nação está tirando o futuro de sua juventude direto nas fornalhas ardentes de uma máquina de destruição. E agora, as próprias engrenagens de ferro desse monstro começam a ranger e engasgar, afogadas em um mar de sangue. Os arquivos da inteligência não mentem. Entre os anos de 2024 e 2025, o exército invasor rastejou para conquistar meros 1,4% do território ucraniano. Um miserável e humilhante avanço de 1,4%. Uma letargia tática tão agonizante que consegue ser mais lenta do que o pesadelo das trincheiras na Primeira Guerra Mundial. O preço pago por essa migalha de terra carrega uma escala de horror sem precedentes desde a Segunda Grande Guerra. Estamos falando de um cataclismo de proporções bíblicas, totalizando 1,2 milhões de vítimas desabando no campo de batalha. Uma tragédia 17 vezes mais brutal que o desastre soviético no Afeganistão e 11 vezes maior que a carnificina absoluta das guerras chechenas. Mas engana-se quem acredita que este preço está sendo cobrado apenas na lama podre e congelada da linha de frente. A verdadeira fatura sangrenta está corroendo os silenciosos e estéreis corredores dos bancos em Moscou e deixando um rastro fantasma nas prateleiras dos mercados. O pavor invisível se infiltra, envenenando as mentes nas salas secretas, blindadas pelas espessas muralhas paranoicas do Kremlin. Portanto, vamos desviar o nosso foco daquele recruta aterrorizado no frio de Khabarovsk e do esquadrão rendido em Sudza. Nossos olhos devem se voltar agora para o centro de Moscou, encarando o monstruoso monolito cinza do Banco Central da Rússia. Lá dentro, desenrola-se uma batalha tática tão feroz e esmagadora quanto a dos campos minados. Mas ela é sufocantemente silenciosa. E o general supremo que rege esse campo de guerra letal sequer usa uma farda militar. O Banco Central Russo. O núcleo de poder absoluto que os estrategistas do Ocidente chamam de a principal tábua de salvação do regime. Mas até mesmo as fundações desse imponente santuário financeiro começaram a rachar e desmoronar. A economia do país se transformou em um veículo desgovernado, acelerando para o abismo a toda velocidade, com o próprio motor em chamas. As taxas de juros explodiram, alcançando assombrosos 21%. Vamos colocar essa magnitude de colapso em uma perspectiva global. Quando o Ocidente atinge meros 5%, o pânico toma conta da sociedade e as manchetes gritam sobre um apocalipse financeiro iminente. Enquanto na Rússia, essa taxa esmagadora de 21% precisou ser engolida a seco, como o novo e sombrio normal da sobrevivência humana. Estrategistas sombrios já sussurram previsões catastróficas. Uma escalada implacável para 23% ou até mesmo 25%. Esses números não pertencem a uma nação próspera e pulsante. Não há glória, não há produção ou investimento aqui. Eles são, na verdade, o grito de agonia de um império à beira do abismo. Uma estrutura inteira apodrecendo, envenenada pela própria máquina de guerra. Mas o detalhe que realmente gela a espinha não são os números frios. O verdadeiro terror espreita no motivo, a razão pela qual essas taxas astronômicas perderam todo o seu poder mágico. Porque no coração de ferro da Rússia, a inflação não nasce do desejo do povo. Ela nasce de um abismo vazio, a aniquilação total de sua força de trabalho. Lembra-se daquele número aterrador?
800 mil novos soldados, exigidos como sacrifício para o altar do fronte. De onde emergiria esse exército titânico? Eles estão sendo arrancados de suas fábricas, de seus campos pacíficos, de cada pilar que sustenta a nação. O império está devorando seus próprios filhos, lançando a força vital do país nas trincheiras sangrentas, apenas para vê-los virar cinzas. E o resultado dessa aposta macabra? A crise mais ironicamente sombria que a história já testemunhou. A crise da manteiga. Sim, a realidade superou até a mais absurda ficção. A mesma nação que ameaça o globo com o apocalipse nuclear, no apagar das luzes de 2025, foi reduzida a trancafiar manteiga a 7 chaves nos supermercados, porque os preços dispararam assustadores 25% em um único ano. Isso pode parecer um mero detalhe na tempestade, mas para os veteranos que conhecem os fantasmas da União Soviética, esse é o toque de recolher, é o presságio do fim absoluto. O Império Colossal não desmorona porque seu arsenal secou, ele ruína, ele se despedaça, quando seu povo faminto chora diante de prateleiras vazias em busca do pão de cada dia. O líder supremo outrora se gabava. Ele jurou ter dominado o lendário dilema entre os canhões e a manteiga, mas a escolha foi feita sob o peso do chumbo. Putin abraçou as armas, e o sustento do povo evaporou como névoa. A economia está ardendo em chamas. E os lendários generais, aqueles que deveriam orquestrar a vitória, onde eles estão? Arrastados sem piedade para a escuridão úmida do cárcere. Os anos de 2024 e 2025 testemunharam um expurgo colossal. O Ministério da Defesa sangrou. Timur Ivanov, Yuri Kuznetsov, Vadim Chamarin. E esses não eram meros peões de escritório. Eles eram o próprio cérebro tático, o cofre de ouro e as cordas vocais da colossal máquina de guerra russa. Agora, o monarca aponta sua espada para a própria elite que forjou, usando-os como bodes expiatórios para a ruína iminente. Os vereditos ecoam repetitivos. Corrupção venenosa, subornos manchados de sangue e o abuso cego de poder. A ironia aqui atinge o topo da montanha. Afinal, na Rússia, a corrupção nunca foi uma falha nas engrenagens. Ela é a própria engrenagem. O sistema foi esculpido sobre uma lei sombria. Ouro ilícito em troca de lealdade cega. Se as algemas prendem os generais hoje, não é pelos tesouros que eles saquearam. É porque eles falharam. Eles não trouxeram a vitória prometida em troca do ouro que lhes foi concedido. Uma quebra fatal de contrato. Putin caça traidores desesperadamente nas sombras, porque o monstro no seu próprio espelho é aterrorizante demais para ser encarado. A cada queda, a cada prisioneiro, uma onda de terror gélido paralisa o coração do exército. Coloque-se na pele de um general. Na linha de frente, banhada em sangue, o peso esmagador de uma decisão sobre seus ombros. Recue, e a marca do covarde selará seu destino. Avance e falhe, e será acorrentado como um sabotador miserável. Uma armadilha perfeita de desespero. O resultado? Uma paralisia tática letal. Mentes brilhantes completamente congeladas pelo medo. A gloriosa cadeia de comando foi reduzida a marionetes trêmulas. Ninguém ousa mover um dedo sem a permissão dos deuses acima. E no campo de batalha implacável desta nova era, aquele que hesita assina sua própria sentença de morte. Este expurgo brutal não está apenas varrendo homens. Ele está apagando séculos de instinto assassino e sabedoria militar. Os oficiais veteranos de 1000 batalhas? Ou descansam em covas rasas, ou apodrecem em celas frias. Os substitutos que herdaram suas medalhas, longe de serem guerreiros de elite, são meros ecoadores de ordens, cegos por lealdade. Eis a resposta definitiva para o caos apocalíptico que consome as trincheiras. Porque formidáveis comboios de aço estão sendo caçados e aniquilados como presas fáceis sob o céu dominado por drones inimigos? Porque o comandante que teria o poder de ordenar a parada estratégica está com a alma congelada pelo medo de terminar no cadafalso por tal ordem. E enquanto o colosso tropeça no próprio veneno, o que se ergue gloriosamente do lado ucraniano? A força implacável do amanhã.
a tecnologia pura. Avanços miraculosos cortam os céus e uma nova lenda desperta. Os letais drones vampiros entraram em cena e estão reescrevendo com sangue o destino desta guerra. Mas as forças russas, no entanto, estão desmoronando miseravelmente diante desta nova era tática. O exército de Putin continua acorrentado ao século XX, marchando como ondas humanas descartáveis, ao lado de bestas de metal obsoletas. Enquanto isso, a Ucrânia orquestra uma sinfonia devastadora. Uma guerra algorítmica implacável do século XXI. Os colossais tanques russos, aprisionados em gaiolas de metal soldadas, foram reduzidos a patéticas prisões ambulantes de sucata. Ridicularizados nas redes sociais como tanques tartaruga, essas monstruosidades não passam de monumentos de ferro celebrando a total impotência russa. Cegos para o campo de batalha, suas torres estão paralisadas, completamente inúteis diante da ameaça. Resta-lhes apenas uma marcha cega rumo ao abismo, rezando aos céus para não serem obliterados por minas terrestres. E pairando como predadores no céu, enxames letais de drones ucranianos guiados por inteligência artificial, travando em suas presas sem qualquer toque humano. Isso não é mais um campo de batalha convencional. É um choque temporal de proporções cinematográficas. Relíquias enferrujadas da década de 1950, tentando desesperadamente sobreviver ao poder absoluto do ano de 2025. O trágico resultado? Aquelas cenas humilhantes de rendição absoluta que testemunhamos no início de nossa transmissão. Os soldados russos estão lutando contra fantasmas. Eles sequer conseguem ver o ceifador que vem buscar suas vidas. Um zumbido arrepiante rasga o céu. E depois, a cortina cai em completa escuridão. Esta abismal assimetria tecnológica fez a estratégia de exaustão de Putin desmoronar. Drones baratos e implacáveis estão dizimando bestas blindadas multimilionárias. O supostamente inesgotável arsenal de tanques da Rússia finalmente está revelando o fundo do poço. Fontes de inteligência como a Oryx já decretaram um massacre. Mais de 3.000 tanques russos foram visualmente confirmados como cinzas e escombros. Num ato de puro desespero militar, os antigos T-62 da década de 1960 foram desenterrados de seus túmulos para a linha de frente. Não seria surpresa alguma se, muito em breve, começassem a arrastar os históricos T-34 diretamente das vitrines dos museus. Cada fracasso humilhante e cada deficiência tecnológica está destruindo a alma dos soldados russos, quebrando sua vontade de continuar esta carnificina. E aqui na TGN nós lançamos o questionamento tático supremo. O que resta a um ditador solitário quando seu próprio exército vira as costas para a morte e se recusa a lutar? As páginas sangrentas da história já sussurraram a resposta para este enigma incontáveis vezes. No ano fatídico de 1917, o czar Nicolau vivia a doce ilusão da lealdade inabalável de suas tropas. Mas bastaram apenas alguns dias de ruína para que os guerreiros da linha de frente abandonassem suas armas, declarando que marchariam de volta para casa. E as cenas bizarras que presenciamos hoje na Ucrânia, com soldados ajoelhados diante de drones armados apenas com alto-falantes, não passam de uma reencarnação sombria do fantasma de 1917. A verdade é irrefutável. As tropas russas não lutam mais em solo ucraniano. O que presenciamos agora é uma rebelião silenciosa, uma resistência passiva e mortal, cravando as garras direto no coração do Kremlin. Cada alistamento forçado pelo medo é, na verdade, um barril de pólvora sendo plantado silenciosamente sob as majestosas fundações de Moscou. A grande questão ecoa no ar. Qual será o epílogo desse conto de destruição? Até quando uma nação asfixiada por uma economia inflada, um exército com a alma estilhaçada e uma liderança consumida pela paranoia conseguirá resistir ao inevitável? Os sábios estrategistas ocidentais sempre erguem o mesmo escudo de aviso. Nunca ouse subestimar a monstruosa resiliência da nação russa. E essa é, sem dúvida alguma, uma leitura tática impecável do cenário. O povo russo pode possuir uma tenacidade forjada em gelo e ferro,
Mas nenhum império neste mundo pode sobreviver ao colapso de um erro matemático infinito. A cartada final de Putin transformou-se em uma aposta doentia. Ele baseia toda a sua estratégia na fadiga mental e estrutural do Ocidente. Ironicamente, o líder agora deposita mais fé nas urnas de Washington, Berlim e Paris do que no sangue de seus próprios guerreiros congelando nas trincheiras. Ele já abandonou qualquer ilusão de conquistar uma glória militar esmagadora. O plano mestre final? Uma espera agonizante, rezando para que seu adversário simplesmente perca a vontade de empunhar a espada. Isso não é, de forma alguma, a postura de um rei inabalável. É a respiração trêmula de um apostador desesperado, empurrando sua última ficha para a mesa. No entanto, um detalhe crucial e fatal escapou de sua mente estratégica. O fim de uma guerra nunca é ditado apenas pelas chamas do campo de batalha. A verdadeira ruína desaba sobre todos naquele ponto de ruptura invisível, quando um cidadão comum acorda em uma manhã qualquer e a realidade esmaga seu espírito. Sua riqueza virou pó, seu filho foi sacrificado por uma ilusão sangrenta. E o líder supremo em quem confiava apenas lhe vendeu mentiras. A máquina imperial russa está acelerando em direção a esse abismo sem volta. Analisando as engrenagens deste desastre, o destino de Putin se revela sob uma nova luz. A lâmina que o derrubará não será empunhada por mãos estrangeiras. Seu reinado de ferro está sendo corroído por dentro. O veneno da revolta começa dentro daquele simples carro em Khabarovsk. Ecoa através das cozinhas decadentes nos restaurantes afundados em Moscou. E o governante supremo, agora cercado, mendiga desesperadamente pela salvação de mercenários de outras terras. Os norte-coreanos foram arrastados para a vanguarda deste banho de sangue simplesmente porque o seu próprio povo já não tem uma gota de fé nesta guerra maldita. E não somos nós que estamos declarando isso. São os próprios soldados e os cães de guarda da sua propaganda que gritam esta verdade aos quatro ventos. Se as análises sombrias de Igor Girkin se concretizarem e a ruína absoluta chegar antes do fim do ano, os próximos meses serão gravados com sangue, formando nos capítulos mais brutais e devastadores da história militar. O assento do ditador já não é um trono inabalável. Transformou-se numa cadeira podre, equilibrada precariamente sobre as almas de 800 mil soldados condenados. E como numa ironia cruel do campo de batalha, as pernas desse mesmo assento estão sendo mutiladas pelos seus próprios generais. Como o soldado veterano de Khabarovsk avisou com um olhar vazio: não tenham esperanças de dias de glória. A era das vitórias ilusórias do Kremlin foi reduzida a cinzas. Agora, a hora do julgamento final se aproxima a passos largos. Aquela gravação desesperada do guerreiro em Khabarovsk não foi apenas um desabafo, foi o presságio de um apocalipse iminente. Os relatórios vazados pelo blogueiro Zé Russo ecoam exatamente a mesma melodia aterrorizante. As peças manchadas de sangue deste quebra-cabeça estratégico estão se encaixando, e a pintura final revela um cenário de escuridão absoluta. Um titã de aço enferrujado sendo brutalmente esmagado sob a gravidade da sua própria arrogância militar. Os meses que virão não decidirão apenas a sobrevivência da Ucrânia, mas também se o Império Russo conseguirá escapar de uma fragmentação catastrófica. Porque a mudança naquelas terras geladas avança como uma tempestade silenciosa, até explodir de uma vez. E neste exato momento, o silêncio está morrendo. A explosão dessa tempestade implacável pode estar respirando nos nossos pescoços, muito mais perto do que a inteligência ousa prever. E quando o colapso final começar, a nossa guilda na TGN estará na linha de frente, documentando cada movimento no coração da carnificina. Continuaremos a expor cada engrenagem desta queda colossal, cada rachadura na armadura e cada ponto de ruptura. Mas até que a poeira baixe, mantenham seus radares cravados no abismo financeiro de Moscou e nos olhos vigilantes dos drones de reconhecimento. A verdadeira face da derrota esconde-se silenciosamente através daquelas lentes impiedosas. Um relatório de inteligência estratégica forjado pela TGN